Fala, criptomaníacos, sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras. Vamos entender o que a gente pode esperar com esse início de ano do Bitcoin, continuando o seu movimento de alta sem correções. A propósito, excelente início de 2024 para todos vocês. Bom, então o Bitcoin já fez o rompimento do nível de gatilho que nós vimos aqui nas últimas edições, né, a região dos 44.250 dólares. Na semana passada, nós estávamos vendo o Bitcoin trabalhando entre essas duas linhas rosas, e aí o preço conseguiu fazer esse rompimento, né, esse rompimento que sinaliza para a gente um pivô de alta, a continuação no movimento de alta do BTC. E segundo a nossa análise, a nossa expectativa é o Bitcoin agora vindo aqui nesses 46 mil dólares. Observe que o Bitcoin chegou próximo desse alvo, e ele pode até buscar alvos acima dos 50 mil dólares, tá? Só que agora o preço já fez um movimento de alta, né? A gente pode ver aqui no gráfico semanal, o Bitcoin uma alta de 6% nessa semana, e aí a gente precisa entender que a partir desse rompimento o preço pode fazer uma correção para só depois continuar subindo. Então nós vamos, antes de falar do que a gente espera para cada carteira, entender agora o que pode acontecer com o BTC. Então vamos começar dando uma limpada no gráfico aqui, para a gente começar uma análise do zero, e podemos começar aqui ajustando o nível de suporte para a região dos 40.550 dólares, tá? Então nós temos ali um primeiro nível de suporte importante para o Bitcoin, e podemos ajustar o nosso ponto de gatilho também. Agora esse ponto de gatilho vai sinalizar para a gente, né, que caso o preço venha perder o nível dos 42.500, 42.600 dólares, a gente pode ver uma correção, tá? Mais acentuada. Agora, enquanto isso não acontecer, a gente vai ver apenas correções rápidas para o preço continuar subindo na direção desses alvos. Então o Bitcoin pode se aproximar desse ponto de gatilho, depois fazer mais um movimento de alta, fazer mais uma correção nesse sentido aqui, formando, né, uma estrutura de alta nos tempos gráficos diário e também no gráfico de 4 horas. Então observem que no intradiário o preço começa a fazer uma leve correção, a gente considera, tá, uma leve correção do Bitcoin até esse nível do gatilho marcado em rosa, né, entre 42.600 e 42.500 dólares. Enquanto ele estiver acima desse nível, qualquer correção é uma correção para a continuação do movimento. Então quer dizer que a gente só espera por correções mais acentuadas agora, se o Bitcoin confirmar o rompimento desse ponto de suporte aqui agora, ok? Então temos um belo início de ano para o BTC e um excelente início de semana também, com o Bitcoin aí continuando o seu movimento, né? Então a expectativa diante desse cenário é que o Bitcoin e as altcoins continuem subindo. Então agora que você já entendeu o que a gente espera para o BTC, vamos falar das possibilidades para as nossas carteiras, o que mudou da semana passada para cá e o que pode mudar ao longo dessa semana, perfeito? Antes de mais nada, quero lembrar que você pode conferir a nossa exposição atual de cada carteira na vitrine, na nossa plataforma, né? Lembrando que o acesso à nossa plataforma ele é gratuito, você consegue visualizar os ativos que nós estamos operando na plataforma Lastra, e você consegue entender também quais são as possibilidades aqui diante as mudanças que vão acontecendo na nossa exposição, perfeito? E uma série de outros conteúdos gratuitos você encontra aqui também, tá? Então, o que esperamos para a carteira agora é ficar posicionado nos ativos no qual nós estamos posicionados, fizemos compras, né, em alguns ativos da semana passada para cá, saímos de alguns, entramos em outros, e agora com essa movimentação do BTC, temos mais convicção de permanecer posicionados, né? Então o que a gente espera agora é oportunidades para adicionar ativos nas nossas carteiras. Então vamos começar primeiro falando da carteira HODL. Na carteira HODL, você encontra aqui, olha só, a nossa exposição. Então hoje nós estamos com 57% do capital em dólar e 47% posicionado em BTC, tá? Ou seja, criptomaníacos, para essa semana esperamos oportunidade de adicionar Ethereum ao nosso portfólio e oportunidade também para adicionar Link e Matic. E aí, por que nós não estamos posicionados, né, em Link, Matic e Ethereum, que são ativos que são interessantes para a carteira HODL, né? Porque, pessoal, observe que só o Bitcoin
fez o rompimento, fez um pivô de alta. A Ethereum, por exemplo, continua trabalhando em uma lateralização. Se a gente pegar aqui o gráfico da Link, tá? Nós temos o mesmo cenário para a Link. Na verdade, a Link até corrigiu com essa alta do Bitcoin, continua em uma lateralização. E o mesmo acontece em Matic, né? Então é uma alta que beneficia somente o BTC, e é por isso que nós ainda não adicionamos Ethereum, Link e Matic na carteira Hodl. Mas, se surgir essa oportunidade durante a semana, vamos adicionar esses ativos no nosso portfólio, tá? Então essas são as mudanças que nós esperamos aqui para a carteira Hodl. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt-Season, primeiro acessando a seção Minha Carteira, e aí vocês podem observar que nós estamos posicionados parcialmente em Ethereum, de forma total em Uni, de forma total em MKR, Litecoin, uma posição parcial em BNB, de forma total na DDIX e de forma total também na EVE, tá? E aí nós temos 37% do capital posicionado em USDT. Então, nós estamos a lista de ativos que nós estamos posicionados está aqui ao meu lado, e aí você observa que nós temos estamos posicionados aí nos ativos que têm uma boa oportunidade, uma boa relação risco-retorno. Ethereum de forma parcial, justamente por algo muito parecido que eu expliquei para vocês na carteira Hodl, né? Pelo fato da Ethereum ainda estar acumulando. Já a Uni estamos posicionados de forma total, pois ela está numa clara tendência e tem lateralização, mas em uma menor lateralização. E outros ativos que não estão no âmbito fundamentalista da carteira, né, são MKR, Litecoin, DDIX. E aí esses ativos nós estamos posicionados por estarem interessantes graficamente. E AVE estamos posicionados aí também, já que ela está numa grande ascendente, tá? Então, carteira Alt-Season, não esperamos muita mudança. Talvez, dependendo da movimentação que acontecer nas altcoins, vamos ficar posicionados de forma total nas que nós já estamos de forma parcial. Então é isso que esperamos para a semana para a carteira Alt-Season. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt-Factor. E na vitrine da carteira, você consegue descobrir os ativos que nós estamos posicionados em AR, Theta, Arrowed, Fuel, Algo, HBAR, FTM, Aptos, ADA e Ray. Estamos posicionados nessas altcoins que estão com um bom fator momento, né? Nós tivemos aí uma excelente performance de alguns ativos na semana passada, outros que tiveram um contexto negativo, mas isso fez com que a carteira tivesse um resultado balanceado devido a essa exposição em 10 altcoins, tá? Então, estamos posicionados nesses ativos aqui, que são ativos que passaram nos critérios da carteira, que têm grandes probabilidades de continuarem o seu movimento de alta, especialmente depois desse rompimento do Bitcoin. Então, não esperamos mudança na carteira Alt-Factor, até porque o Bitcoin está distante do ponto de postura defensiva da carteira. O Bitcoin teria que cair abaixo dos 40 mil dólares para ativar nossa postura defensiva na carteira Alt-Factor. Então, esperamos apenas permanecer posicionado durante essa semana na carteira Alt-Factor. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Trade. Também acessando a seção Minha Carteira. E a carteira Trade está iniciando a semana dolarizada. Isso por quê? Porque ela é uma carteira de curto prazo. E conforme vocês viram, as altcoins não estão performando muito bem no curto prazo. O Bitcoin fez um rompimento de forma antecipada, enquanto as altcoins, algumas estão até corrigindo, né? Então, carteira Trade, nós precisamos ter uma postura mais conservadora, devido a essa preocupação, né, do curto prazo, que faz com que seja mais interessante estar no BTC e não em altcoins. E aí, com isso, então, o que esperamos para a carteira Trade é oportunidade de entrar nas altcoins em um processo de correção ou até em rompimento, no momento oportuno, no momento que a nossa equipe identificar que o fluxo está melhorando para as altcoins. E aí você deve estar se perguntando por que então a gente não está exposto ao BTC. Nós não estamos expostos ao BTC porque nós buscamos da carteira Trade especular nas moedas mais voláteis. E o Bitcoin, apesar do rompimento, ele fez um rompimento rápido e um rompimento aí que não traz uma grande
probabilidade de retorno. Então, visando a proteção do nosso desempenho, nós estamos aí apenas esperando a oportunidade nas altcoins aí durante essa semana. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Futuros. Carteira Futuros que ainda segue na saga para recuperar o seu resultado negativo e estamos aí aguardando oportunidades mais sinalizadas, já que nós operamos com alavancagem. Então, o que acontece é, como as altcoins não estão iniciando um forte processo de correção para a gente fazer operações vendidas, por quê? Nós estamos em uma tendência de alta. E agora nós estamos em um momento dentro da tendência de alta que é arriscado você continuar fazendo longs, operando comprado, porque os ativos já subiram muito, e também é arriscado você shortar, afinal, nós estamos na tendência de alta, e aí seria operações contra a tendência, e os ativos não reverteram a sua tendência. Então, por isso, nós estamos em uma região onde não fica tão interessante nem fazer long, nem fazer short, o que dificulta a nossa retomada no nosso desempenho. Então, estamos aguardando por sinalizações ou de tendências mais fortes para longs, visando a continuação do movimento de alta, ou de uma reversão, pelo menos de uma tendência primária de alta, para a gente ter um processo de correção mais acentuado. Então, criptomaníacos, você pode entender um pouco mais do que esperamos de cada carteira nesse início de 2024, nessa primeira semana, tá? E fiquem atentos aí, porque muitas mudanças podem acontecer caso o Bitcoin continue esse movimento de alta aqui, porque aí veremos também uma disparada de altcoins, e aí teremos uma melhor relação risco-retorno para administrar as nossas posições, tanto comprando mais ativos de forma total ou de forma parcial. E aí um rápido recado que a partir da próxima semana voltamos com a análise semanal das carteiras na segunda-feira, conforme fazíamos antes. Vale lembrar que qualquer dúvida sobre essa análise você pode entrar em contato com o nosso suporte @CM Atendimento Bot.